7 aninhos de Primeira Liga. Como é que é um dia típico teu? Um jogador tropeça, cai no meio do Estádio da Luz e sabes que aquilo vai virar mesmo durante a semana toda. Porque há uma falácia no alto rendimento, que é tu veres atletas e equipas de alto nível a fazer uma coisa e tu assumes à partida que aquilo é o certo. E infelizmente nem sempre é assim. Acredito mesmo muito nisto. Tanto nós, profissionais de apoio, como os próprios jogadores, vais render tanto mais quanto melhor tu estiveres fora dali. Hoje em dia eu penso que é, quanto mais certezas eu tenho, mais eu duvido. Porque é bom tu teres dúvidas. Se tu não estiveres preparado para te colocarem em causa, também não estás preparado para crescer. Que conselhos é que tu darias a um fisioterapeuta, ou a um personal trainer, ou um profissional ligado à saúde que queira começar a trabalhar com esta área mais ligada à performance? Olá, o meu nome é Fábio e sou o anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Bem-vindo! Aqui falamos sobre tudo o que pode elevar o teu negócio e a tua carreira como personal trainer. Partilhamos ideias, experiências e estratégias reais sobre exercício físico, negócio, liberdade, crescimento e impacto. Se estás aqui é porque não te contentas com a média, procuras a excelência. E para apoiares o podcast é muito simples, só tens que subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar este episódio com outros personal trainers que queiram crescer contigo. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Adiciona alunos ilimitados, cria treinos personalizados de uma forma simples e rápida, gera planos de nutrição e hábitos e muito mais. Tudo numa app 100% personalizada com o teu nome, logotipo e cores. Começa grátis e eleva o teu negócio de personal trainer para outro nível. Agora, vamos ao episódio de hoje. Fico sempre à espera de sábado, é dia de crescer. Novo episódio, mais para aprender. Conversas reais, motivação no ar. CPT, vem-te inspirar. Abre a tua mente, sente o poder. Conversas de personal trainers para te fazer crescer. Alexandre, no futebol fala-se muito de prevenção de lesões, mas na prática ainda se trabalha mais a reagir do que a prevenir. Qual é que é a tua visão sobre isto? Olha, eu não gosto muito do termo prevenção. Acho que o que nós fazemos acaba por ser quase uma gestão, ou seja, tu gerires o risco porque se pensares, acho que tu prevines nunca vais realmente saber. Até se tu pensares a nível de estudos, podes verificar que tens uma diminuição, mas a verdade é que as condições em que os estudos foram feitos, seja na amostra, seja em toda, pensando numa lesão como uma questão multifatorial, tens muitos fatores que podem ter alterado e contribuído para a diminuição de lesão nessa época, por exemplo. Okay. Agora, o que é que eu acho? Acho que temos um conjunto de estratégias que podem efetivamente diminuir esse risco de lesão, que eu acho que é o que nós procuramos aplicar, e tentamos, através de equipas interdisciplinares, que eu gosto mais do que multidisciplinares, porque acabo por associar o interdisciplinar mais à envolvência de todas as áreas e o multidisciplinar apenas à existência. E eu acho que temos de trabalhar mesmo em conjunto, dada essa multifatoridade das lesões. Agora, acho que o princípio da diminuição do risco de lesão existe. Acho que as estratégias cada vez são mais aplicadas, mas acho que o contexto, os resultados muitas vezes levam-te a teres de andar sempre, como se costuma dizer, na headline. E isso é que pode passar um bocadinho a imagem de mais da reação do que propriamente a prevenção ou a pré-ação. Acho que é um bocadinho por aí. Por exemplo, tu estando num contexto de uma equipa da Primeira Liga, alto rendimento, quais é que são assim os fatores que são avaliados para determinar se, por exemplo, um departamento de fisioterapia, o departamento de fisioterapia, que eu acredito que esteja interligado com o departamento de performance, será assim que se diz? Sim, no Casa Pia nós temos uma unidade chamada Unidade de Saúde e Performance, em que acabamos por englobar departamento de fisioterapia, psicologia, nutrição, área médica e a própria fisiologia e a parte do ginásio. Pronto, e tendo em conta isso, o que eu te queria perguntar é o que é que define o vosso sucesso enquanto departamento? Ou seja, quais é que são as métricas
que vos permitem avaliar se está a correr. Por exemplo, sei lá, se é o número de lesões ao longo da época, se é o número de recuperações, ou seja, quais é que são assim as principais métricas pelas quais vocês se regem para perceber se está a ser um bom ano para o departamento ou um ano menos bom? Erradamente ou não, o que nós avaliamos é incidência de lesão, os tempos de recuperação. Incidência de lesão significa o número de lesões. Isso, o número de ocorrências. Okay. E digo-te corretamente ou não, porque como eu te comecei por dizer, sendo a lesão uma questão multifatorial. Sim, exatamente. Se um jogador está em campo e leva uma grande pantofada, há lesões que tu não consegues controlar. Claro. Até questões fora dali, e às vezes as pessoas não olham para os atletas como humanos, não é? Mas nós nos nossos trabalhos, se eu tenho uma má noite porque o meu filho dormiu mal, claro, o meu rendimento vai ser diferente. Se tem problemas familiares, o meu rendimento vai ser diferente. Agora, o que é que nós avaliamos? Como eu te estava a dizer, o número de ocorrências. Um fator que eu acho que tem de ser que queremos aplicar no futuro, que é, por exemplo, seria interessante o número de diagnósticos iniciais corretos. Porque nem sempre é assim. Podemos ter um diagnóstico inicial, temos uma primeira abordagem e a meio da intervenção, pelo decorrer, pelo processo, percebemos que pode haver algo mais ou pode ser algo diferente. Aí temos de ter essa capacidade de voltar atrás e reavaliar tudo isso. Acho que seria um bom critério. Por exemplo, o tempo fora, que o jogador está fora por lesão, e perceber se, por exemplo, se esse tempo que ele está fora corresponde ao tempo de prognóstico inicialmente delineado. Isso depois pode nos levar a uma reflexão. Ou o prognóstico foi mal estipulado, e aí pode estar correlacionado com o diagnóstico inicial, ou a intervenção demorou mais ou menos tempo. Sabemos que nem todos recuperam da mesma forma. A ciência mostra-nos que em muitas das condições temos uma baliza temporal, ou seja, são 30 dias certos. Há atletas que se calhar em 21 dias recuperam, há atletas que se calhar necessitam... Poderá ser mais uma média, talvez. Isso. Ou seja, dependendo do tipo de lesão, este tipo de lesão, sim, em média demora... Imaginemos, colocamos... E o nosso próprio sistema está um bocado definido assim, que é, tens uma lesão, ok, pode ir de 4 a 6 semanas. E é claro que o nosso objetivo é sempre apontar para as 4. Porém, mesmo o atleta vai-nos dando sinais até na primeira semana se vai ser possível ou não, e temos de ter a capacidade de reajustar tanto o nosso planeamento como a própria comunicação, seja com o atleta, seja com todos os envolvidos, ser reajustada, ou seja, ajustar expectativas. Temos 4 a 6 semanas, o plano inicial era 4. Tu durante a primeira semana, imaginemos que a dor na marcha perdura mais um dia ou 2, e já é um indicador que se calhar temos de reajustar o planeamento para a frente, e é importante que todos os envolvidos estejam informados disso e sempre com expectativas ajustadas. Outro critério que eu gosto de avaliar são os jogos perdidos e ao mesmo tempo a prevalência de lesões por cada jogo, ou seja, por cada treino, por cada jogo. Eu falo do jogo como o major. O treino também é muito importante, porque imaginemos ter 23 lesões numa época, ok, mas se calhar ter 6 lesões dessas 23 na mesma semana tem um impacto diferente no que é o resultado da equipa. Se pensarmos que somos um departamento integrado numa equipa de futebol e que o objetivo no final é ganhar ao fim de semana, o impacto que tem ter 6 jogadores lesionados num jogo ou ter 6 jogadores lesionados ao longo do tempo é completamente diferente. E se pensares, o facto de ter, por exemplo, 6 jogadores lesionados em diferentes posições tem um diferente impacto de ter, não te vou dizer 6 da mesma posição, mas ter 3 ou 4 da mesma posição, ou seja, limita-te a equipa. Sim. Não é uma coisa que tu consigas controlar. Porém, acho que é importante, por exemplo, se eu tenho 1 ou 2 defesas lesionados da mesma posição, se calhar, e eu estando no papel de coordenação e principalmente na tomada de decisão, a minha gestão dos outros elementos que estão aptos tem de ser muito mais criteriosa, ou seja, porque tenho de mantê-los aptos. O meu objetivo é mantê-los sempre aptos, mas quase salvaguardá-los
para o que vai ser o jogo. E às vezes, quando tu tens 1 ou 2 lesões da mesma posição e acabas por começar a sobrecarregar os outros, que as coisas podem entrar ali um Aumentas bocadinho. o risco de lesão dos outros. Exatamente. Pela Porque sobrecarga. perdes a capacidade de gerir. Se tu pensares no treino e tu foste jogador, sabes que, por exemplo, enquanto uns elementos estão a fazer um exercício, os outros podem estar a descansar, própria rotatividade durante o exercício. Se tu tiveres 2, 3 lesionados da mesma posição, os que estão lá dentro, quando tu não tens, por exemplo, um suporte, se calhar de uma formação, dos atletas da formação, acabas por sobrecarregar aqueles que estão lá dentro, e aí tu estás a aumentar o risco, porque estás a aumentar a exposição, estás a aumentar a sobrecarga. Tudo isso acho que contribui depois para a ocorrência de lesões. Sim, tu falaste aí que o tempo de recuperação pode ter aqui vários fatores, obviamente. Vocês têm um tempo médio estipulado. E estava-me aqui a lembrar, por exemplo, e muitas vezes isto acontece, o jogador quando se lesiona depois até começa a comunicar cá para fora, tipo, o trabalho que ele está a fazer para regressar o mais rapidamente possível. E a minha questão para ti é, até que ponto é que o trabalho, ou o trabalho proativo, ou o trabalho extra que o jogador faz, além talvez do protocolo base que vocês definem, até que ponto é que isso vai realmente acelerar esse processo de recuperação? Isso tem um impacto, esse trabalho, esse extra mile que o jogador pode dar no trabalho de recuperação, ou não? Assim, eu acho que eu gosto mais de jogadores assim. Ou seja, eu acho que é mais fácil tu colocares, tu direcionares um jogador que é bem intencionado, ou seja, e que é proativo. É mais fácil tu direcioná-lo no caminho certo e de balizares quase de pá, ok, não é por este fazer que isto é bom, da mesma forma que não é por tu não veres que os outros fazem isto que isto é mau. E aí é tentar, são jogadores que dão mais trabalho, porque muitas das vezes acreditam em muita coisa, ouvem muita gente, e tu tens de meter ali um bocado de ok, vamos, eu gosto de abrir o livro, como se costuma quase dizer, trazê-lo à terra, não é? E identificar, ou fazê-lo ver o que é que realmente vai resultar para acelerar a recuperação e o que é que não vai. Porque eu acho que há uma falácia no alto rendimento, que é tu veres atletas e equipas de alto nível a fazer uma coisa e tu assumes à partida que aquilo é o certo. E infelizmente nem sempre é Pode assim. não ser assim. E então o meu trabalho aí é um bocado, e como disse há pouco, abrir o livro, que é colocar tudo em cima da mesa. E digo ao atleta o que é que tu estás habituado a fazer, o que é que tu acreditas, o que é que fizeste no passado que resulta, que eu acho que isso tem um grande impacto no que vai ser a tua intervenção a seguir. E falamos abertamente, e com base no que ele me diz, eu digo ok, da minha visão, do meu conhecimento, do meu ponto de vista, isto é válido, isto é cientificamente provado. Podemos ter coisas não tão cientificamente provadas, mas que estou disposto a ouvir, desde que, como é óbvio, não coloquem em risco o que é a saúde, a questão do controle antidoping, ou seja, é quase um princípio da não maleficência. Porque há coisas que efetivamente, em primeiro lugar, eu não sei tudo, eu não lhe consigo dar todas as soluções que estão no mercado, porque há fisioterapeutas que se calhar estão mais direcionados para a terapia manual, outros para o exercício. Agora está muito em voga a fisioterapia invasiva, e não tendo tudo no clube, eu estou disponível a ouvir, e o que eu lhes digo é ok, eu estou disponível, caso faça sentido, e em reunião com a equipa primeira, a equipa interdisciplinar, estou disponível para ponderarmos outro tipo de intervenção, se foi, por exemplo, uma coisa que resultou no passado. Mas acho que é importante isso, que é ouvir o atleta, ou seja, não mostrar logo ele diz-me, fiz isto, esquece isso, vamos fazer isto. E eu acho que aí crias logo uma barreira com o atleta, porque se ele quiser fazer, estás a mexer logo ali com a crença dele, não é? Ponto número um, que é, se ele tiver algo muito consolidado na cabeça dele, e mesmo já com provas dadas no passado, tu refutares à primeira, crias uma barreira, tanto na confiança como depois na abertura da informação que tu precisas de saber. Ponto número 2, pode ser uma solução válida que tu, pelo teu contexto, nunca experienciaste, que tu não tens acesso.
e que se calhar até podes no futuro ponderar. Por isso eu acho que é isto que também nos faz crescer. Os jogadores de outros contextos, ou seja, os jogadores que experienciaram contextos se calhar mais de outro nível, ou até com outro tipo de abordagens, a tua própria estrutura pode crescer com isso, pode aprender com isso. Te obriga se calhar a ir. Ele falou-me nisto, vou pesquisar, não sei o que é, vou pesquisar, vou tentar saber mais e até acabas por aprender, não é? Acho que aí é a diferença, que é não caíres quase no erro do sempre se fez assim, ou sempre tratei assim, sempre resultou, ok, mas que aquele atleta se calhar não resulta, porque há casos assim, não é? Sim, e nós mesmos temos de nos ir atualizando, temos de ter essa vontade, e é isso um bocado também tento incutir um bocado no que é a nossa unidade, que é, temos um caso diferente do normal, vamos pesquisar que soluções é que há, o que é que não temos. O clube é um clube que até tem uma visão muito atual, está disponível para investir em algumas abordagens, em alguns equipamentos, então por que não? Mas voltando à pergunta, são atletas que tens de ter algum cuidado porque houve muita gente e às vezes é difícil tu fazeres esse atleta permanecer estável durante todo o período, porque se houver algum desvio ele rapidamente vai buscar outra solução, outra opinião. Mas são atletas que normalmente têm muita vontade de ficar bem rápido, e depois capta a ti, que é fazes isso de forma segura, direcionares ao máximo e tentares gerir expectativas tanto do atleta como do treinador, porque um atleta, por exemplo, que volta ao campo muito cedo porque assim o permitiu e tem critérios para isso, mas da parte do treinador muitas vezes, ou mesmo na direção e até mesmo dos colegas, perguntam: olha, ele está perto de voltar, quando é que ele volta? Já dá para fazer isto? E tu manteres ali o equilíbrio às vezes dá-te mais trabalho do que aquele atleta que és tu que tens de estar sempre a empurrar. És tu que vá, bora, confiança, vá, pá, certo. Faz os critérios muitas vezes não só para ti, mas para lhe mostrar: olha, podes confiar, não é em mim, é nos dados, são objetivos, ou seja, objetivares as coisas. E eu costumo brincar e dizer que muitas vezes estas avaliações e até, por exemplo, os exames complementares de diagnóstico, muitas vezes tem o efeito shampoo. Eles ficam shampoo, olhar para mim assim, porque limpa a cabeça. É um bocado por aí, e é tirar um bocado estes os medos, os receios que possam ter ali por causa da lesão, que inevitavelmente acontecem. Depois é claro que há outras coisas que abre-te ali uma caixinha de Pandora, porque já há muitos estudos que mostram, e em determinadas condições, que nem sempre a lesão estrutural que vês na imagiologia, uma ressonância, o que for, corresponde ao que o atleta sente. Ou seja, por exemplo, os sintomas, é isso que estás a dizer. Tu teres alterações, vou dar um exemplo, tu tens alterações na coluna lombar, numa ressonância, não necessariamente está correlacionado com a dor. Ok. Porque tu podes ter alterações e não ter dor, como podes ter dor e não teres alterações. E às vezes isto é o mais difícil tu explicares a um atleta, seja um dirigente, seja quem for, que é, ele fez a ressonância e não tem alterações, então ele não tem nada. E isso nem sempre é verdade. E mesmo vocês na área do exercício acredito que tenham casos de pessoas até mesmo frustradas, não é? Que estou com uma dor há imenso tempo, ninguém sabe o que é, sim, faço montes de exames e ninguém me sabe dizer o que é, porque a verdade é que há lesões que são funcionais ou mesmo com uma grande participação central, que não necessariamente tem estado correlacionado com uma lesão estrutural. Okay. Eu acho que aí é o mais difícil, que é quando tu, ponto número 1, não tens uma causa, e há bocado falámos da lesão ser uma questão multifatorial, e ponto número 2 não tens algo objetivo que se veja, que as pessoas não duvidem de ti. E agora coloca isto no alto rendimento. Sim, deve ser muito difícil. Eu lembro-me que, e obviamente que isto foi em camadas jovens, é um contexto diferente, ainda mais diferente na época do que aquilo que é hoje, porque eu hoje acredito que, e no outro episódio eu estava a comentar isto com alguém, já não lembro com quem é que foi, mas eu comentei que eu não sei como é que eu jogava com a porcaria que eu fazia. Tipo, eu só gostava de, na altura, ter o conhecimento que tenho hoje, que não é muita atenção, mas que, como é que é possível? Tipo, imagina, em termos alimentares, eu olho para aquilo que eu comia antes dos treinos, por exemplo, e ao longo dos meus dias, e eu penso,
que estupidez. Como é que eu tinha energia sequer para jogar, estás a ver? Sabes que é interessante que é uma coisa que se fala naturalmente e tens balneários em que tens atletas mais velhos e atletas desta nova geração, e o que eu acho é que efetivamente hoje em dia tens uma rede de apoio completamente diferente. Ou seja, tu tens nutricionista que diz o que é que tens de comer, tu tens psicólogo que te ajuda com tudo o que tu precisas, tens uma equipa, nós ali somos três fisioterapeutas, temos mais um massagista, temos um médico, temos 2 pessoas no ginásio, temos um nutricionista, ou seja, tu vais ver e basicamente eles só se têm de preocupar em jogar. Agora, em contrapartida também tens uma exposição e pelas redes sociais que não tinhas antigamente. O que é interessante às vezes, o que tu encontras é, tu vês os atletas mais antigos, é claro que têm outros vícios, mas são muito mais resilientes, e os atletas desta geração, à mínima coisa acabam por ter mais necessidade são mais preocupados, são mais ansiosos. Eu acho que mesmo característico da geração, que é antigamente, como tu tinhas menos recursos, o tu se ingrares no futebol acho que exigia muito mais de ti, ou seja, tinhas de ser resiliente, tinhas dor, continuavas, eras persistente, mesmo a nível mental tinhas de ter um mindset muito mais forte, porque tudo à tua volta eram dificuldades, não é? Hoje em dia eu acho que como tens, e faz parte do tempo, atenção, da mesma forma que estes atletas modernos também te colocam muito mais questões, desafiam-te mais. Era por aí que eu ia comentar, que é, ok, tu de um lado podes ter essa maior resiliência, mas eu acho que hoje em dia também eles lidam com outras dificuldades, dificuldades e com desafios diferentes do que aqueles que os jogadores mais antigos lidavam na altura. Sem dúvida. E mesmo a nível físico, se tu pensares, o futebol, e isso não sou eu que digo, são os estudos, o futebol tem aumentado a exigência de ano para ano. Ou seja, tu vais ver os metros que eles correm em alta intensidade, o número de sprints, ou seja, o futebol está... Até mesmo em muitos casos, o número de jogos e tudo, que é uma das coisas que têm sido mais criticadas, não é? Como é óbvio, ou seja, e quando tu olhas mesmo a nível das ocorrências de lesões, tu tens muitos fatores que podem contribuir para isso, que é o maior número de viagens, o maior número de jogos. Se tu pensares os momentos de treino, que são os momentos em que tu dizes que são os momentos preventivos, cada vez tens menos. Exato. Não é? Se tu pensares assim, cada vez estás a jogar mais, cada vez tens menos treinos. Se tens menos treinos, tens menos oportunidades para aplicar esse teu trabalho preventivo, digamos assim, até mesmo o trabalho complementar de ginásio, seja estratégias de recuperação, cada vez tens menos oportunidade de aplicar essas estratégias, e a esse nível, sem dúvida que os atletas atuais, desta geração atual, estão mais expostos, até mesmo a questão da cobrança, as redes sociais, nesse aspecto eu acho que o próprio contexto onde cresceram, não é? O contexto, porque hoje em dia, e isto é um bocado transversal em todas as áreas, e o futebol não pode ser exceção, com a particularidade de ter ainda mais exposição que outras áreas. Claro. Que não é só as redes sociais, não é só o que ouvem, é mesmo todo o contexto que há, a imprensa, é tudo. E o contexto onde esses jovens atletas crescem, como crianças e tudo mais, foi um contexto que é o contexto muito atual, que é o imediatismo, é tudo instantâneo, é tudo, até então foi tudo a aprovar, mas quando chega a um momento de alta competição, neste caso a alta competição vou comparar com o mercado de trabalho, por exemplo no caso dos personal trainers e noutras áreas, em que não é tudo tão linear como foi até então, onde vão sofrer as primeiras derrotas, onde vão sofrer os primeiros desafios, onde vão ter os primeiros nãos, e eu acredito que isso seja bastante desafiante aí nesse contexto. E eu espero não ser mal interpretado nisto, mas sabes que nós falamos muito disso, por exemplo, dos atletas que crescem nas academias, que eu acho que fazem um trabalho excepcional, e não é sequer esse o ponto, mas eu sinto que eles crescem muito protegidos e que estão ali numa bolha, não é? E que pensam que é tu saíres de uma academia, e eu acho que aí faz bastante sentido também muitas vezes o que fazem de emprestar os atletas a contextos se calhar inferiores, não é?
àquilo que eles são expostos, mas pensa, ok, tu cresces numa academia e a seguir sais para um clube recém-promovido à Primeira Liga, por exemplo, ou mesmo clubes de Segunda Liga, e eles aí levam um bocadinho o impacto do que é a realidade, não é? Se calhar de condições, infraestruturas inferiores, número de pessoas inferior, e aí eu sinto que é uma boa preparação para a vida real. Por outro lado, e falando por exemplo de nós enquanto equipa de unidade de saúde e performance, também sinto que esta geração atual te faz pensar mais, porque também é mais bem informada e mal informada. Ou seja, porque sim, eu acho que tem acesso a mais informação. Isso. Não significa que seja boa informação, mas tem acesso a mais informação. Isso. Dá-te esta necessidade muitas vezes de esclarecer as coisas, que basta tu estás no Instagram, pá, olha aqui este exercício, ok, mas percebes? Sim. Ou seja, aquela necessidade que falámos há pouco de direcionar, nesta geração jovem eu vejo muito isso, que é uma geração que tem acesso a muita coisa nas redes sociais, muitas vezes nem percebe o propósito ok, aquele exercício, qual é o propósito? Não é? Sim, o propósito, o contexto, por exemplo, porque é que ele o está a fazer, não sabes porque ele está a fazer. Exatamente, e às vezes é importante e desafia-te a este ponto. Por isso é o que eu te digo. E depois tens aquela geração mais velha, que é uma geração mais viciada. Digamos assim, quando eu te digo viciada, já tem aqueles hábitos consolidados. É difícil tu às vezes desconstruires algum hábito, e ele diz-me: tenho 30 ou 40 anos, faço isto há 15 anos, agora vais-me dizer que isto. Não é? Falamos, por exemplo, da crioterapia, dos banhos de gelo. É uma coisa que estava muito enraizada nas gerações mais velhas, e que eu tive atletas que me desafiaram porque o faziam todos os dias. E tu conseguires desmistificar isto, não é? E depois o que é que isto gera? Que é quando tu tens esses atletas mais velhos, que muitas vezes são referências no balneário, a fazer isso todos os dias, os outros vão atrás. É o efeito de rebanho. Depois vai de ti. E aqui é uma chave que eu tenho muito no meu trabalho, que é: as relações são essenciais. As relações, para mim, eu costumo dizer que a este nível acho que tens 60%. Vou começar pelo outro lado. Tens 40% técnico, que tu tens de ser muito bom e muito diferenciado, e os outros 60% eu acredito que é a gestão de pessoas. Porque, e digo isto, pode ser um pouco polémico, mas de nada me vale ser o melhor tecnicamente e ser aquele que sabe mais, digamos assim, se a minha ideia não chegar lá, se o atleta não confiar em mim, se o treinador não confiar em mim. E eu acredito muito nesta capacidade, nesta importância das relações, que é, e vou-te dar a estratégia que tive para a questão do banho de gelo, que foi: eu não vou dizer aos mais novos para não fazerem, vou tentar influenciar o mais velho a experienciar o que é. Começa sem fazer neste dia e neste dia. Ele experienciou, o feedback foi positivo, influenciou os mais novos. E a minha capacidade de entrar com os mais novos foi muito mais fácil. Certo. E aqui vai... Até porque depois é diferente eles terem um jogador mais velho a dizer-lhes do que o fisioterapeuta. Não é? Por muita relação que tu tenhas... É um par mais velho que é um está exemplo a dizer. Para eles. Yeah. Pensa o que é teres um miúdo de 17 ou 18 anos a treinar com um jogador com 30 e tal anos ou quase 40, que eles sempre viram como um ídolo. Não é? Por muito boa que seja a relação comigo, há casos em que tenho que ser perspicaz e tentar ir por este caminho, seres inteligente, não é? E depois eu gosto destes jogadores mais velhos porque me desafiam neste como é que eu entro por ali. Certo. E por exemplo, nesse caso do banho de gelo, encontraste alguma forma, por exemplo, em vez do banho de gelo faz outra coisa? O que é que tu... Por exemplo, nesta fase de transição, uma abordagem que eu gostei de ter, para além desta influência, tentar influenciar os mais velhos. Isto só, desculpa interromper-te, mas isto porque os banhos de gelo e o acesso ao frio até começou a estar novamente aqui muito em voga nos últimos tempos. Sim. O que é que eu acredito? Eu acredito que o gelo, em momentos certos, pode ajudar. Porém,
também sabemos que caso nós tenhamos tempo suficiente entre dois estímulos intensos e que exijam uma prontidão forte, que o não fazer o banho de gelo também é uma solução. O que é que o banho de gelo dá? Talvez até mais do que a capacidade de recuperação efetiva, dá um bem-estar. Uma sensação de bem-estar. Isso. E nós não podemos também retirar isto da equação. Ou seja, um jogador, se sentir melhor, vai estar mais predisposto a render. Se tem um maior impacto ou menor impacto na performance, aí já é outro tema. Agora, se formos analisar só a nível da recuperação, seja a nível de está-me a faltar a palavra, mas de análise, pode não ter um grande impacto. Agora, este próprio bem-estar impacta o que é a performance do atleta. O que é que eu optei por fazer durante este período de desmame? Fui por uma via educacional, fui-lhes explicando que, por exemplo, nos dias de maior carga é contraproducente fazer o gelo. Estipulei dias obrigatórios de gelo, porque seriam os dias que faria mais sentido tendo em conta a distribuição da carga e quando é que queremos uma maior recuperação para depois termos o pico de performance, que acaba por ser o jogo, sem que impacte os ganhos do treino tanto de campo como de ginásio. E durante este período que fui tendo essa vertente educacional, tinha disponível o gelo, mas eu tocava-os, ok, em caso de necessidade extrema está aqui, mesmo os mais velhos, em caso de necessidade extrema está aqui, não faças, se possível. Certo. E cheguei a ter esta abordagem com os mais velhos, que era quando queria mesmo que não fizessem, lhes dizia: tens banheiro em casa? Ok. Se estás mesmo a necessitar, faz em casa, porque sabes a influência que tu tens nos mais novos. E isto, se nós formos pensar, um atleta com 36 anos, apesar da ciência nos mostrar que se calhar nós não ganhamos em que ele faça aquilo, se calhar para aquele atleta de 36 anos que não recupera a mesma velocidade do 17, 18, 19, era algo que era importante para ele. E até por esta questão de bem-estar, para ele sentir pronto a agir no dia que seja às vezes aquele efeito placebo, não é? Que ele já tem há tanto tempo e que lhe faz sentir bem. Sem dúvida, acho que é muito importante. E pronto, para mim a maior guerra nem foi tirar durante a época, foi tirar na pré-época. Isto porque é uma fase de sofrimento, é uma fase que tu tens e tu sabes, mesmo a nível de, por exemplo, de um trabalho no off-season, tu consegues trabalhar coisas que não consegues durante a época, da mesma forma que na pré-época trabalhas e direcionas o teu trabalho, tanto no volume principalmente, claro, que depois não consegues trabalhar durante a época e isso causa dano, isso causa sofrimento, mas gera adaptação. E é isso que nós não queremos cortar. Ou seja, não querem inibir com o gelo. Eu deduzi que fosse por aí que o gelo possa... Exatamente. E aí eu tento ao máximo evitar durante as primeiras semanas, e começamos a fazer quando estamos mais próximos de começar a época competitiva, para que eles comecem a adotar essa rotina de forma obrigatória e para que eles sintam que chegam lá frescos. Okay. Agora tu dizes-me, imagina que no planeamento da pré-época acabas por ter ali uma sobrecarga durante um período, com jogos de treino, com alguma coisa. Se eu sentir que é necessário, fazemos. Por regra, tento não fazer para gerar esta adaptação. E voltamos à pergunta anterior, que é: tu seres exposto ao sofrimento e seres capaz de, por exemplo, de treinar, tanto nessa pré-época, muitas vezes com sensação de fadiga, já nem falo em dor, mas aquela sensação de fadiga também é necessário. Sim. Gera alguma resiliência. Isto, na geração que estamos atual, às vezes pode ser difícil de perceber isto, que nós queremos um estado de prontidão e de bem-estar,
que nem sempre existe durante um jogo de 90 certo, minutos. na realidade nunca... A realidade não existe. Exato. Na realidade... No mundo real não é isso que acontece. E às vezes é importante os atletas perceberem isso, que eu não quero de forma alguma, e não é normal nós convivermos com uma dor que prolonga ao longo do tempo, mas o que eu digo é a sensação de fadiga, de tu sentires que, por exemplo, estás no jogo nos últimos minutos, que estás cansado, mas que tens de ter um mindset de resiliência, não é? Se tu tiveres conhecimento do teu corpo, e aqui vai um bocadinho da geração antiga, geração nova, que é a importância do conhecimento do teu corpo. Se tu souberes que é uma sensação normal de fadiga, vai-te permitir estar mais confiante durante algum tempo. Se tu sentires esta sensação não é de fadiga normal, até isto vai-te dar uma capacidade de triagem de isto precisa de ser visto, precisa de ser avaliado, e estamos cá para isso. E isto é uma sensação normal de fadiga, e eu amanhã consigo gerir o meu treino, consigo gerir o meu jogo, e é importante ter este conhecimento até do corpo. Acho que é importante às vezes expormos o nosso corpo a isto, e os atletas serem expostos a este sofrimento. E às vezes eu jogo um bocadinho com isto quando quer cortar o gelo, que é, já viste, tu passaste por este sofrimento todo e agora vais cortar as adaptações do treino que tiveste. Se calhar mais vale deixares isto. E tens, por exemplo, atletas que te pedem, então, mas mostra-me aí o estudo, ou mostra-me aí. Tens atletas que te pedem isto, ou simplesmente tu, através daquilo que tu lhes passas, através da forma como lhes passas, eles confiam e não sentem necessidade de tipo dar-me provas, estás a ver? Eu acho que tens atletas de tudo, de todo o tipo. Acho que tens esses atletas, agora tens o atleta ChatGPT que vai pesquisar logo tudo. Tens atletas que mesmo que mostres estudos, eles vão buscar estudos sem validade nenhuma, por exemplo, que encontraram na internet, no Google ou até num jornal, e que te mostram para ou seja, eles já vão a pesquisar à procura de uma resposta. E tens atletas que efetivamente, por exemplo, que têm um conhecimento do corpo, seja por lesões anteriores, seja por interesse próprio, que são interessados, mas eu não sinto, depende da minha leitura do jogador, mas por base não sinto a necessidade de, olha, estás a ver, este estudo diz isto. Mas isto é uma coisa que se vai cultivando, que é a confiança. Voltamos novamente à confiança, que é tu seres assertivo na tua comunicação, seres objetivo, ao mesmo tempo teres uma escuta ativa, tu ouvires, ok, ele tem esta perspectiva, não necessariamente eu tenho que estar certo, ele tem que estar errado, não é? Podemos chegar aqui a um meio termo, a questão do gelo que falámos, ok, esta semana até podia não ser indicado, mas se eu sentir, por exemplo, que imagina que o atleta levou ali uma pancada, antigamente chamava-se uma paralítica, os brasileiros diziam um tostão, se eu sentir, por exemplo, e é -3, que é um dia de maior carga física, ou -4, e que isso até pode cortar algumas adaptações, mas ao mesmo tempo eu sinto que se ele se calhar se não fizer aquilo, que pode condicionar o treino da manhã, é custo-benefício. Certo. É aquelas guerras que não vale a pena comprar em determinados momentos. Mas chega a ser guerra, porque eu acho que é mesmo o teu papel tu pensares o que é mais benéfico para ele. É ele perder as adaptações. Imagina agora, estamos perto do final da época. Eu neste momento quero geri-los da melhor forma para que eles terminem a época bem e a render, mas eu já não estou preocupado com os ganhos. Claro, não é neste momento que vão haver ganhos, não é? É o contexto, é o momento, tens de colocar tudo na balança. É o atleta, percebes? Há atletas que são mais resilientes, menos resilientes. O meu papel também é isso, é tomar decisões com o máximo de informação possível. Sim, e tu falaste ali aí de um ponto que eu considero muito importante, e até fazendo aqui o transfer para os personal trainers, eu acho que não é de todo polémico aquilo que tu disseste, porque eu concordo muito, que é mesmo o papel de um personal trainer quando tem um cliente, grande parte do trabalho dele é feito na relação, é feito no acompanhamento, não a parte técnica. E eu costumo dizer isto, e cada vez mais, a parte técnica hoje em dia é quase que um dado adquirido, no sentido é que isso é o que tu tens que ter de base sempre. E além disso, hoje em dia uma pessoa vai ao ChatGPT ou vai a uma inteligência artificial minimamente bem treinada e ela dá-te uma componente técnica, um treino, um plano, o que seja, de muito boa qualidade técnica, se calhar melhor do que
do que qualquer personal trainer consegue dar, porque o conhecimento que a inteligência artificial tem é infinito. Mas a parte da relação, a parte da pessoa acreditar naquilo que tu estás a passar, a pessoa realmente fazer, essa parte vem muito da relação, daquilo que tu falaste. Sem dúvida. Por isso acho que faz mesmo todo o sentido, e no vosso contexto talvez ainda mais. Hoje em dia já começa a haver bastante, no caso ligando aqui à área do treino personalizado com a área da performance desportiva de jogadores de futebol, e acredito eu também com os departamentos técnicos de performance, cada vez mais personal trainers de jogadores de futebol. Alguns talvez mais ligados à parte da formação, outros já até com atletas profissionais de alto rendimento. Inclusive temos uma pessoa que conhecemos em comum, que é o David Rosa, que também já aqui esteve, que foi jogador de futebol, também até chegou a passar pelo Casa Pia, que hoje em dia se dedica a esse nicho, por exemplo. Como é que vocês olham? Aliás, vou-te fazer primeiro uma pergunta. Vocês têm atletas dentro da vossa equipa que também têm um trabalho feito fora, com algum personal trainer? Eu vou-te responder assim. Isto é um tema ainda um bocadinho tabu. Sim. Hoje em dia. Mas sinto que os clubes têm-se adaptado à nova realidade. Ok. E posso-te fazer o transfer também para a área da fisioterapia. Eu sinto que os clubes chegaram a uma altura em que perceberam, os clubes e as pessoas, e eu dou-te o meu exemplo, que se temos este podcast há uns anos atrás, era muito mais resistente a esta ideia. Agora o que é que eu acho? Atualmente, e também neste papel de coordenação da unidade toda, eu sinto que há uma necessidade de nos adaptarmos às exigências modernas, ao atleta moderno. E o atleta moderno muitas vezes é acompanhado fora. O que é que eu acho que tem mudado? Acho que há uma maior abertura dos clubes a essa existência, desde que feita de uma forma regrada. Certo. Não te estou a dizer que concordo ou discordo, estou-te a dizer que tem havido, e da minha parte, uma maior compreensão nesse aspecto. E as regras muitas vezes, ou a base dessas regras, parte pela comunicação. Sem dúvida. Que eu acho que os clubes começaram a perceber que o proibir muitas vezes leva a que o atleta faça sem dizer nada. Sem dizer nada. E sem haver, eu acho que aí, e vem muito disso, que é a tal comunicação. Porque mesmo, eu acredito que se houver essa... Isso vai existir, não é? Hoje em dia isso vai existir, como tu estás a dizer. Quer o clube saiba e aprove, quer o clube não saiba e não aprove, ou proíba, digamos assim. É preferível o clube saber e aprovar e depois haver a ponte, não é? A ponte de comunicação entre técnicos, do género, se calhar o personal trainer convém que tenha informação sobre aquele jogador, sobre o que é que está a ser feito no clube, para não sobrecarregar o jogador, por exemplo, para não dar um estímulo que vai prejudicar o rendimento, porque o clube quer rendimento, não é? O clube quer rendimento, o jogador quer rendimento. Há aqui todas umas partes a serem geridas, não é? Eu acho que o objetivo final tem de ser sempre tanto os interesses do clube, que é que o atleta renda e que a equipa ganhe e que ele ajude a equipa a ganhar, e que é um ativo do clube, é pago pelo clube, sem dúvida. E os riscos não são só para o atleta, são para o clube, porque de uma visão é um ativo do clube, de uma visão empresarial, que hoje em dia os clubes são encarados em grande parte como empresas, há um risco, não é? E que muitas vezes é um risco a nível monetário muito avultado, não é? E como eu te disse, eu sinto que os clubes estão a fazer, falo da minha experiência, esse esforço. Agora eu acho que tocas aqui num ponto importante, que é, eu sinto que tem de haver, e isto de uma forma muito sincera, sinto que tem de haver também do lado de lá, do lado dos personal trainers e dos fisioterapeutas, porque isso também existe na área da saúde, o acompanhamento desse esforço. Isto porquê? Quando tu passas do lado de fora a mensagem que dentro do clube nunca vais conseguir um acompanhamento tão individualizado, nunca vais conseguir potenciar o teu máximo, seja a nível da recuperação, reabilitação, seja a nível da performance, porque tens, por exemplo, 2 pessoas no ginásio para 25, 30 jogadores,
e o melhor para ti seria teres um acompanhamento individualizado. Tu passas esta premissa. Ao mesmo tempo, se acabas por também não te preocupares em estabelecer uma comunicação com o clube, tu também não estás a procurar o melhor para o jogador. Sim, sem dúvida. Porque estás a ter tem que haver dos dois lados. Exatamente. Isto não estou de alguma forma a tomar parte. Sim, sim. O que eu digo é que se queremos caminhar para este ponto, acho que tem de haver uma abertura dos clubes, uma partilha de informação dos clubes, e da parte dos personal trainers tem de haver um interesse genuíno em estabelecer uma comunicação com os clubes, em procurar essa informação. E outra coisa que eu acho que é importante tanto os personal trainers como os atletas perceberem, que é a carga que normalmente tem de ser adaptada é a carga fora rotinas coletivas. Claro. Porque eu não posso ser um atleta a ser gerido no treino ou mesmo a gerir as rotinas coletivas da equipa pelo trabalho que ele faz fora. Ou seja, o trabalho que faz fora, trabalhando na individualidade, trabalhando ajustado ao trabalho que é feito no clube, trabalhando com base nas avaliações todas que são feitas e que porventura no clube até se pode providenciar mais informações, porque normalmente os recursos são mais são mais abrangentes, são mais existem em maior número nos clubes. Com base nisso tudo, ter uma abordagem individualizada, eu acho que é top. Agora, tem de ser ajustado ao que o atleta faz e não ter de gerir depois o atleta nas rotinas coletivas, porque isso depois gera quase uma anarquia. Se tu pensares, sim, se tiveres uma rotina coletiva. Por exemplo, então vou-te fazer a questão desta forma. Por exemplo, se houvesse um mundo ideal entre com essas sinergias, em que o personal trainer entra como um profissional que pode ajudar um determinado atleta a ser potenciado, no mundo ideal, o que é que tu dirias que seria um processo bem feito deste trabalho? Ou seja, e vamos colocar aqui um caso prático, talvez seja mais simples. Um atleta chega até vocês e diz: olha, quero começar a trabalhar com um personal trainer lá fora. Ou seja, o que é que a partir daí teria que acontecer para que esse processo fosse bom para todas as partes? Olha, eu acho que seria importante haver logo uma comunicação direta e talvez a existência até de uma pessoa no clube que fosse responsável por essa gestão. Isto porque eu digo-te, estando no papel de coordenação, e tenho a parte da saúde e da performance, como podes calcular, estão centenas de decisões por dia, e é difícil muitas vezes conseguir. Imagina que tens 25 PTs, era difícil estar a falar com todos, mas acho que era importante, por exemplo, existir-te uma pessoa lá que fosse quase o responsável só por essa gestão em conjunto com as pessoas da performance. Depois eu acho que era muito importante, porque se tu pensares, tu até podes ter um trabalho completamente individualizado e a tua metodologia ser, não te digo contraproducente, mas muito antagónica daquilo que faz no clube. Eu acho que era importante haver logo à partida, não digo uma reunião, mas uma partilha de ok, a nível metodológico, o que é que tu fazes? Como é que tu trabalhas? De que forma é que poderíamos incluir esse trabalho no melhor para o atleta? E haver esta relação e esta quase partilha metodológica, partilha de conhecimento entre as duas partes. Eventualmente até uma presença do PT ocasionalmente no clube para tentar perceber isto no mundo ideal. Claro, sim. De que forma é que trabalhamos, em que momentos, por exemplo, do microciclo é que ele poderia ter uma maior ação. Essa pessoa do clube, por exemplo, imagina que tu tens um microciclo atípico, não é? Eu acho que é muitas vezes aí que ocorrem as lesões, porque a forma como tu geres a carga no microciclo típico está mais ou menos bem distribuída dentro do que é uma equipa técnica. É claro que podes ter
podes ter diferenças entre elas, uns gostam mais de dar carga no menos 4, outros no menos 3, outros gostam de explorar velocidade, por exemplo, no menos 3, outros gostam mais no menos 2. Isto vai muito da periodização que cada equipa técnica segue, mas a partir do momento em que entra em vigor, entra em regime de trabalho, tu ao longo do tempo vais percebendo um padrão. E é fácil para todos os elementos é fácil e quase obrigatório para todos os elementos da unidade conhecerem esse padrão e saberem em que momentos é que devem agir, não é? Eu sei que no menos 2 e se calhar no mais 2 a fisioterapia tem muito impacto na recuperação. Sei que no menos 4 e menos 3 eles têm mais trabalho de ginásio porque quer gerar essa sobrecarga. E também para os PTs acaba por ser mais fácil tu teres este conhecimento. Quando tu tens um microciclo atípico, eu acho que há mais diferenças na forma como há a distribuição da carga. E se o PT não tiver o conhecimento de como essa carga vai ser distribuída, o seu racional pode ser contraditório com o racional do preparador físico da equipa. Sim. E aí é que eu acho que se pode gerar sobrecargas atípicas. Eu vejo o trabalho de, por exemplo, sei lá, falando mesmo em alto rendimento, eu vejo, por exemplo, os jogadores que por vezes até jogam fora e vêm a Portugal e estão com PT e estão ali com um trabalho mais específico. Eu acho que às vezes é tipo um trabalho ali meio que esporádico. Sim, não sei. Imagina, podes ter várias vertentes. Podes ter, por exemplo, o facto de o jogador não ter sido utilizado e que quer compensar, porque o que tu vês nos estudos é que a dificuldade de tu manteres os menos utilizados ao nível da equipa. Tanto que hoje em dia até se faz esse trabalho, não é? Ou seja, aqueles que não são utilizados, vê-se no final do jogo ali a fazerem um trabalho para... Um trabalho compensatório. Muitas vezes os não convocados no mesmo dia do jogo fizeram um treino não convocados de manhã. Ou seja, tu tentas sempre aproximar as cargas dos quem jogou dos outros. Quem não jogou, para quê? Para teres sempre uma equipa mais homogénea, não é? A nível de cargas, para que a qualquer momento qualquer jogador seja uma opção e seja uma opção para performar, se é a palavra certa, no imediato, de tu não pensares, ok, ele nunca jogou, vai precisar de progredir na carga. É claro que tu nunca vais conseguir igualar a carga do jogo à carga do treino. Claro. Ponto número 1. Tanto a nível físico como a todo o fator contextual e psicológico, e eu digo desgaste eu digo-te que, e gosto de usar esta analogia, que se calhar 45 minutos no Estádio da Luz com 60 mil correspondem a 70 ou 80 a nível da sensação de fadiga ou do RPE a um jogo, se calhar contra uma equipa, não é? Sim. Digamos do mesmo campeonato. Vamos dizer por assim dizer. Porquê? A pressão, a ansiedade, a adrenalina, por exemplo, o facto de tu muitas vezes não conseguires dormir tão bem, o caos, não é? Que é uma coisa que muitas vezes temos de perceber, que é ok, eu fazer 200 metros de high speed running ou 30 acelerações acima de 3 metros por segundo num jogo contra o Benfica é diferente do fazer no estádio de Pinamanique de manhã entre os jogadores não convocados, né? Tipo, o caos é completamente diferente e volto a dizer, é importante tu teres os jogadores o mais nivelados possíveis. E voltando à questão do trabalho individual, muitos dos jogadores, quando por exemplo não sentem ou não fizeram esse trabalho, gostam de complementar. Ou por exemplo fizeste uma viagem longa e que não foi possível fazer o trabalho compensatório, há jogadores que gostam de fazer e há jogadores que o fazem com conhecimento da unidade de saúde e performance, que eu acho que tem de ser assim. Eu acho que isso é fundamental. Isto porquê? Imagina o que é, tu não conseguiste dar um treino compensatório a nível coletivo, no dia a seguir, por exemplo, a equipa teve folga, nós tentamos ter folga no mais 2, que é quando tu tens o pico de fadiga, mas, por exemplo, viagens longas em que chegas tarde, isso pode não acontecer e ser no dia seguinte. Quando o treinador vai olhar para as opções do mais 2, normalmente gere-se os jogadores que jogaram mais
e faz um trabalho se calhar mais analítico, menos intenso, e vai olhar para os jogadores que jogaram menos e vai-lhes dar um trabalho mais intenso. Claro. Pode-lhes dar um bocadinho da carga que eles não tiveram. Agora pensa de outra forma, que é o treinador olha para ele desta forma, mas o jogador esteve a treinar no dia anterior e o treinador não teve esse conhecimento. Ou seja, o impacto que isto depois pode ter nesse treino pode gerar ali algum. Eu acredito que aí também depois risco. passe por uma coisa que é fundamental, é que tem que ser um personal trainer que tenha o devido conhecimento a trabalhar com este tipo de público e que tenha todo esse contexto e que entenda esse contexto, que é fundamental, não é? De perceber que está a mexer com um ativo de um clube, que está a mexer com a performance de um jogador, com muita coisa ali, não é? Então tem que ser, não pode ser qualquer um. Agora de repente vou pegar num jogador, sei lá, de primeira liga e vou fazer aqui um trabalho sem comunicar nada com ninguém. Ou seja, eu acho que isso só vai acontecer. Para já, eu acho que isso não vai acontecer, porque tu, para chegares a um determinado nível, vais ter que ser já alguém com um conhecimento e um contexto completamente diferente para começar a trabalhar com este tipo de atleta, não é? Eu acho que é meio caminho andado, como se costuma dizer. Ter essa sensibilidade, ter essa capacidade de comunicar, essa capacidade de falar a mesma língua. Sim, sem dúvida. E o próprio atleta sentir confiança, não é? Mas ao mesmo tempo, da minha experiência, também sinto que mesmo tu estando na alta competição, a alto nível durante algum tempo, a metodologia e a periodização, por exemplo, de cada equipa técnica muda muito. E tu até podes estar completamente ambientado ao que é o meio do futebol, e por isso é que eu te digo que é meio caminho andado, porque tens essa sensibilidade, sabes os momentos e tudo mais. Mas a periodização em específico muitas vezes é muito característica daquele treinador. Sim. Mas eu acredito que aí mesmo, eu acho que depois aí lá está, vai ter essa diferença. Tu teres alguém e um personal trainer que perceba a importância de comunicar com quem está do outro lado. E teres uma pessoa lá disponível para. Exatamente. Claro. Eu acho que é um caminho de duas vias, porque se não tiveres comunicação do outro lado, tu também ficas, não consigo ter mais informação, a não ser a que o jogador me dá, que às vezes pode não ser a melhor nessa sempre, parte. Não corresponde. Claro. Não corresponde sempre àquilo que acontece na íntegra. Exatamente. E por exemplo, no trabalho de off-season, que é talvez se calhar a altura onde eles recorrem mais a este tipo de trabalho extra, não é? O off-season, qual é que é a tua visão sobre isso? Na nossa abordagem, nós no final de todas as épocas, nós temos um plano. Um plano individual para cada atleta, tendo em conta o historial de lesão dele, tendo em conta as necessidades da posição, as necessidades, ou seja, as exigências que ele normalmente acaba por cumprir. E isto porquê? Porque eles sabem que à chegada vão ser testados, e quando são testados nós não esperamos que eles venham do zero, nós esperamos que eles venham 50%, 60% do que é. Estou-te a dizer percentagens que podem variar, mas tu não esperas que o atleta venha do zero, porque senão tinhas de ter pré-épocas de 3 meses. Agora sinto que aí há uma maior abertura a essa variabilidade, ok? A teres outro tipo de acompanhamento, desde que comunicado, mas tens uma maior abertura, porque não tens o risco do período competitivo. E até depois há diferentes off-seasons. Há off-seasons só de parte física, há outros que juntam já o campo, onde eles também conseguem ter o contacto. Por exemplo, os nossos planos muitas vezes são muito simplistas, porque tu não sabes se o jogador vai para o Havaí, certo, não sabes não é? Não sabes se vai ter um campo de futebol. Não é? Normalmente tentas manter, se calhar, alguma corrida, que é importante, não só ao nível cardiovascular, mas o próprio impacto, o ciclo de alongamento e encurtamento. É importante manter esse estímulo, porque depois na pré-época, como tens volumes muito altos, não fizeres nada. É quando tens essas queixas. Só que é o que eu estava a dizer, sinto que tens uma margem maior porque não tens o risco do jogo. Ou seja, ok. Sim. Tens uma maior variabilidade. Há atletas que fazem com personal trainers que fazem trabalho de campo. Sim.
E aí é o que eu te digo, até acaba por ser algo proveitoso, porque se tu pensares do que é um atleta sem bater numa bola durante 6 semanas, quando começa, mesmo que tenha feito só um trabalho de ginásio, um trabalho de corrida, aquela exposição inicial vai ser sempre um risco, não é? Se pensarmos no bater, porque normalmente não pensamos nisso, mas o bater na bola é uma exigência que tu raramente exploras nas férias. É mais fácil tu correr do que ires fazer remates à baliza ou passos longos. Exato. Que às vezes também pode provocar lesão, não é? Quando rematam a baliza. E muitas vezes são ações balísticas, não é? Exatamente. E por muitos jogos jogas na praia, na brincadeira. Sim. E se calhar tu teres, e eu também sou apologista de tu teres um período de desligar completamente. Claro, também. Uma semana, por exemplo, se tiveres 6 semanas de paragem, 2 semanas, eu acho que é essencial. Sem dúvida. Porque são. Convém tudo, não é? E às vezes é importante as pessoas olharem para o jogador de futebol assim, não é? Tu dizes assim, os jogadores de futebol entram de férias e tu vês o jogador, por exemplo, em Ibiza, ou vês, e diz assim, já viste, tipo, não se cuida, não. E às vezes é o momento deles desligarem. Eles e às vezes esse também é um momento dele estar a cuidar, não é? Claro. Mesmo a nível, como falamos hoje em dia, da saúde mental, sem dúvida, é essencial. E se tu pensares que é quase um bocadinho que falámos há bocado de se tu proibires, eles vão na mesma, que é. Se tu pensares, se o jogador não tiver aquele momento de quebra ali, vai ter mais tarde. E às vezes o mais tarde é durante a época. Sim. Não é? É importante desligar, é importante para as famílias. Eu acredito mesmo muito nisto, que é tanto nós profissionais de apoio como os próprios jogadores. Tu vais render mais, ou vais render tanto mais quanto melhor tu estiveres fora dali. E eu acho que isto é fulcral. Tu garantires que o atleta fora das 4 linhas está bem, que tu não consegues controlar tudo, mas promoveres isso, da família estar bem. Nós, por exemplo, o nosso médico está sempre disponível para os jogadores, a mulher precisa de alguma coisa. Acho que é essencial ouvires estas preocupações deles, porque eu acredito que temos de ter momentos para tudo. Tens de ter momentos para desligar, tens de ter momentos. Há folgas. Nós normalmente nas folgas temos sempre alguém para lhes dar tratamento. Mas há momentos em que eu digo, a tua melhor recuperação hoje é dormires até tarde, é ires dar um passeio com a tua mulher e com o teu filho, porque este problema não te vai condicionar o próximo treino. Porque às vezes eles precisam de quebrar. Claro. Porque aquilo e o mediatismo e a cobrança nem sempre é fácil. Se pensarmos, tu cometes um erro, mas o teu julgamento muitas vezes é mínimo, não é? Eles, qualquer erro que têm, e às vezes até erros sem impacto, facilmente viram meme. Quase que dizemos a brincar, não é? Um jogador tropeça no Estádio da Luz, tropeça e cai no meio do Estádio da Luz, e sabes que aquilo vai virar meme durante a semana toda. Se aquilo teve impacto no resultado, se calhar até ganhaste, mas somos homens, somos até mulheres no futebol feminino, mas somos humanos, toca-te, não é? Sim. E há sempre mais exposição, há sempre mais falatório dentro disso. Percebes? Alexandre, como é que tu chegas até ao sítio onde estás hoje? Tu sempre quiseste a área da fisioterapia. Como é que chegaste até a área da fisioterapia? Depois, como é que a fisioterapia te levou a esta área mais da vertente de alto rendimento e até chegares a um clube de primeira liga? Como é que foi este teu percurso assim de forma sucinta? Não te posso dizer que desde pequenino que quis ser fisioterapeuta. Acho que sempre tive um toque para tentar ajudar. Acho que é muita personalidade. Eu acho que a fisioterapia, infelizmente em alguns casos, ou por exemplo mesmo os PTs, quando tu trabalhas com pessoas, eu acho que tu tens de ter características soft skills ou not so soft skills, que te levam a fazeres um bom trabalho. Porque o bom trabalho às vezes também é o criar relação, é o ouvir, é o ser empático, é o tratar a pessoa pelo nome. Às vezes coisas que a gente não valoriza tanto, mas acho que isso o ajudar o próximo, o sentir que, por exemplo, há uma frase que diz que é impossível tu não te sentires bem por saberes que o teu trabalho faz bem a outra pessoa, digamos assim. E acho que sempre tive esse traço de personalidade. Depois comecei
a jogar futebol federado também muito novo e sabia que gostava de ter algo ligado ao desporto, não especificamente à fisioterapia. Felizmente ou infelizmente nasci com uns maus pés, umas boas mãos. Não tão boas mãos que me permitissem ser guarda-redes, okay. mas que acabei por ir por aí. Eu acho que tive por um lado tive a estrelinha, porque eu comecei numa equipa na formação de um clube que era o Sonho 21 em Setúbal, a Academia de Sporting, e no ano seguinte tive a oportunidade de entrar no Vitória Futebol Clube, no Vitória de Setúbal, a gerir a parte da coordenação da formação, e no mesmo ano acabam por me fazer o convite de ser quase o terceiro fisioterapeuta na equipa sénior. No final desse ano, um dos fisioterapeutas estava lá, saiu, e eu fui a primeira opção, porque também já estava próximo. Daí eu dizer-te a estrelinha. Depois, também não posso dizer que não trabalhei para agarrar a estrelinha. Exatamente. Ou seja, foram 5 anos lá. Tive 3 anos na Primeira Liga, acompanhei o clube depois na queda ao Campeonato de Portugal e Liga 3, que também, a meu ver, foi essencial no meu crescimento, porque se tu pensares, tu fazeres muito com pouco faz-te crescer. Tu teres sempre acesso a tudo torna, se calhar faz-te. Nessa descida tu mantiveste-te lá? Sim, okay. Caí ao Campeonato de Portugal. Depois passámos para a Liga 3 e no ano seguinte entrei no Casa Pia. Mas às vezes é isso que é tu conseguires, no meio de poucos recursos, teres o que eu acredito mais, que é o processo, teres o racional. Ainda há pouco tempo tive agora uma conferência e que fui falar disso, que é, eu optei por fazer uma palestra que servisse a muita gente, porque passei por esses níveis todos. E eu quero ter uma palestra à base do processo, porque é o processo que faz a diferença. Não é se eu tenho mais um dinamómetro, menos um dinamómetro, se eu tenho umas plataformas de força ou tenho só umas plataformas de salto. Se tu tiveres o processo bem consolidado, tu vais conseguir arranjar a forma de te adaptar. Se não tiveres um dinamómetro, se calhar faz um teste por repetições. Certo. Pá, não é tão específico. Ok, a seu tempo lá chegarás. Mas tens de ter as bases. Não é desculpa para não fazer o trabalho. Isso. Depois desses 5 anos tive a oportunidade de entrar no Casa Pia. Na altura entrei como terceiro fisioterapeuta. No final desse ano convidaram-me para coordenar. O fisioterapeuta coordenador saiu. Convidaram-me para coordenar o departamento de fisioterapia. Coordenei o departamento durante 2 anos e no início desta época, final da época passada, início desta época, convidaram-me para, em conjunto com mais 2 colegas, coordenarmos toda a unidade de saúde e performance. E pronto, é no papel que estou hoje. E já vão 7 aninhos de Primeira Liga. Como é que é um dia típico teu? O que é que tu fazes? Imagina, um dia típico, hoje é dia de treino, como é que é o dia? Normalmente para quem tem curiosidade de saber como é que é trabalhar com uma equipa profissional, tipo, o que é que isso envolve, como é que é? Pronto, neste momento temos as rotinas muito bem definidas, porque acabam por não variar muito durante os vários dias. É acordar cedo, muito cedo. Eu moro fora da zona de Lisboa, por isso ainda tenho a viagem. Depois, ao chegar ao estádio, nós normalmente começamos os tratamentos por volta das 8 horas. O treino a começar perto das 10h30. Começamos os tratamentos a essa hora. Nós temos uma política muito, a meu ver, muito positiva, que é, nós temos rotinas de fisioterapia, ou seja, eles passam-nos pelas mãos, digamos assim, mesmo não estando lesionados. Okay. Por exemplo, ou quando ou atletas que têm rotinas que gostam de passar lá, seja por um trabalho de mobilidade, às vezes só o estar lá, que eu acho que também é importante. E quando eu te digo do criar relação, às vezes é isso. É eu sentir que às vezes sou eu que tenho de lhes dar para mais à frente, serem eles a dar-me a mim, né? Trabalhamos por grupos por marcação, ou seja, no dia anterior eles têm a marcação dos horários deles e temos sempre as 4 marquesas em funcionamento. Isto garante
que não é aquilo que eu também já experienciei do jogador chegar. Imagina que chegas a jogador, chegas lá, tens uma queixa e tens as marquesas todas ocupadas e que não és capaz, não és avaliado antes do treino. Esta medida de muitas vezes ter grande parte da equipa a passar lá, nem que seja só até eles dizerem-me assim: olha, estou bem, eu não preciso de nada, certo. ok, Mas passarem lá permite-me a sensibilidade de os ouvir, de os sentir, do palpar quando é necessário, mas permite-me prevenir algumas questões, permite-me tomar decisões mais fundamentadas. Mas pronto, continuando, eles têm essas avaliações. Depois temos uma pausa para o pequeno almoço, toda a estrutura, e é durante esse período que neste momento eu e o médico reunimos com nutricionista, psicólogo, fisiologista, o elemento da performance também, o preparador físico da equipa técnica e o treinador adjunto principal. E o que é que falamos nesse meeting? Analisamos o wellness, como é que os jogadores chegaram do treino anterior, falamos das cargas do treino anterior, qual foi o estímulo que foi dado, se foi atingido, se não foi. Avaliamos com base nisso como é que os jogadores chegaram, o nível de prontidão deles, de prontidão ou de resposta interna do wellness. Eles têm um espaço para referir alguma dor ou algum soreness, e eu cruzo isso com aquela informação que eu já tirei das marcações. E isso depois ajuda-nos, quando o treinador adjunto apresenta os exercícios do treino, em tomar decisões do estilo: este jogador tem queixa nos isquiotibiais, se eu vou ter se calhar um treino mais de espaços reduzidos, apesar de ter algumas acelerações de acelerações, se calhar não existe tanta necessidade como se tiver um treino de campo grande em que ele vai ser exposto à HSR ou Sprint Distance, e que aí os isquiotibiais já vão ter uma exigência superior, então se calhar nesse exercício ele sai. Certo. O nosso objetivo é tentar mantê-los sempre dentro de campo, mesmo que de forma gerida. Acho que isso é uma premissa que tentamos ao máximo cumprir. E depois falamos também de questões nutricionais específicas daquele dia, atletas porque eles todos os dias à chegada pesam-se e preenchem o wellness, e tomamos decisões com base nisso. Imagina que tens um atleta, está lá a malta do ginásio, e perdoem uma expressão de malta do ginásio se for ofensivo para alguém, mas temos lá a parte da performance, e temos um atleta que, imaginemos, chega com uma fadiga no isquio, passou na fisio, diz que está bem para treinar, que não é impeditivo. O que é que nós tentamos fazer? Ok, vamos mantê-lo, mas antes do treino vai passar no ginásio e fazer uma avaliação isométrica da força dos isquiotibiais, para percebermos, por exemplo, não só a comparação de uma perna para a outra, mas a comparação dele com base a última na baseline. Ok. Isto porquê? E isto entra aqui um bocado na questão das simetrias ou assimetrias, que é: ok, eu posso ter um atleta simétrico, mas mais fraco do que a baseline, e esse atleta não deixa de estar em risco. Isso pode dar algum sinal de... Pode dar um sinal. Imagina que o atleta mantém-se simétrico ao longo do tempo, mas tu vês um decréscimo dos valores de força relativamente ao peso corporal. Pode ser um sinal, ou que ele está em sobrecarga, uma sobrecarga bilateral, não é? Sim. E que tu tens de avaliar esse atleta, tens de perceber e depois tomar a decisão se faz sentido ele o que é que faz sentido ele fazer em treino, ou e muitas vezes entras naquela pergunta que é: ok, ele está a diminuir os valores de força ao longo do tempo, tu vais dar mais carga, ou será que ele está em sobrecarga e tu tens de tirar alguma carga? Sim. E aí é importante tu cruzares tudo. É importante perceberes, por exemplo, vais analisar os registros da fisio, ele deu-te sinais no último mês, vais analisar os dados de GPS, vais analisar, por exemplo, as participações em jogo. Ok, ele se calhar está a participar em mais jogos durante mais tempo do que o habitual, se calhar está em sobrecarga, não é? Ou, por exemplo, atenção que ele está como suplente há muito tempo, e isto pode estar a fazer com que ele baixe os níveis de força. Percebes a analogia? Tem que ter em conta todo o contexto e toda a... Ou seja, muitas vezes nestas reuniões nós acendemos luzinhas, e depois vai um bocadinho do trabalho de cada um, de vamos procurar respostas. Seja no próprio dia, seja no dia seguinte, dependendo da urgência da situação, trazemos as informações outra vez e tomamos decisões. E há momentos em que tens de tomar decisões em segundos, não é? Em minutos. Boa. Que conselhos é que tu darias a um fisioterapeuta, ou um personal trainer, ou um profissional ligado à saúde que queira começar a trabalhar com esta área mais ligada à performance? Sabes que
se calhar vou um bocadinho pelo que eu te falei há bocadinho, que é a importância do processo, a importância quase da espinha dorsal, porque hoje em dia, e eu senti isso porque não sou assim tão velho e já apanhei um bocadinho desta geração, que é tu tens muita informação e tu tens muita forma de fazer as coisas e tens muita forma de chegar lá. Claro. E eu sinto que a grande dificuldade nos fisioterapeutas modernos atuais é encontrar o seu caminho, encontrares aquilo que tu te identificas, não ires, ou seja, tu não ires à custa da técnica, ires à custa do racional, do processo. E depois com isso tu depois podes escolher. Há uns que são mais para o exercício, há uns que são mais para a terapia manual, há uns, e até podes ter os dois na mesma equipa e gerir as fases. Mas era muito de, primeiro acho que é importante experienciar. Vocês costumam receber estagiários, por exemplo, ou não? Ali de algumas áreas já recebemos também fisioterapeutas. Não sabes que o futebol às vezes coloca algum... Não tem tanta abertura para receber pessoas de fora, não é? Apesar de eu senti que as coisas também estão a mudar. Nós digo isto porque, sei lá, podia ser um caminho para alguém que queira começar dentro dessa área e ter lá está, como tu estás a dizer, essa experiência. Sem dúvida. E essa experiência também pode ser, por exemplo, numa formação, não precisa de ser logo numa equipa. Às vezes a coragem de termos, por exemplo, de enviarmos uma mensagem. Sim. Podemos ter 10 mensagens não lidas, mas se calhar uma lida de uma pessoa que está disposta a partilhar, a responder, e que se calhar até parece, eu falo por mim, às vezes tu percebes quais é que são as perguntas dos fisioterapeutas atuais, fazem-te também pensar, porque a visão deles se calhar não é a mesma que a tua, não é? E às vezes remexermos naqueles documentos que já estavam ali guardados há algum tempo, desde a faculdade, faz-te relembrar algumas coisas que também eram importantes. E eu adoro a questão da partilha e se mandarem mensagem, certamente que vou tentar responder quanto antes. Mas é muito isso, é experienciar, e foi uma coisa que eu senti, especializei demasiado cedo. Porque achas que devias ter experimentado outras coisas primeiro? Eu acho que é quase como as crianças. Acho que tu deves ter uma fase em que tu deves ser exposto a várias coisas, porque isso depois vai-te dar ferramentas, seja qual for o teu contexto. E eu, por exemplo, se calhar tive uma especialização muito precoce, porque acabei a licenciatura e passado um ano estava na Primeira Liga, apesar de ter trabalhado. E obrigou-te a especializar o mais rápido possível. Mas é isso, não tive hipótese. Sim, exatamente. Mas também podes ter pessoas que já na cabeça delas querem não sei, isto depois depende de cada um. Muitos vão para a faculdade ainda sem saber muito bem depois para o que querem e para o que é que vão gostar de fazer dentro da área da fisioterapia, falando da área da fisioterapia, e mesmo os personal trainers, há muitos que ainda não sabem muito bem depois o que é que vão fazer e com quem é que querem fazer. Sim, nesses casos, claro que experienciar várias coisas é positivo, porque vão se calhar descobrir aquilo que mais gostam de fazer. Agora pode haver outros casos em que já vão com aquele foco de não, eu quero mesmo é entrar para uma equipa de futebol ou para uma equipa de atletismo ou para uma equipa do que seja para... mas eu acho que isso é positivo. Eu acho que, e atenção que eu sou defensor, apesar de eu gostar de tu teres um conhecimento global, que acho que é importante, mas eu acho que tu, se fores especialista, vais ser sempre mais eficaz na tua abordagem, desde que tenhas uma equipa que te permita teres esse nível de especialidade, porque senão tens de ser mais generalista. Claro. Agora, o que eu te digo é tu ser exposto, e vou-te dar um exemplo prático, não é? Tu pensa, por exemplo, vou-te dar uma ruptura de tendão de Aquiles, que é uma coisa que se tu se calhar apanhas numa equipa de futebol, felizmente, 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, tanto, não é? Se tu trabalhas só no futebol, a possibilidade de te aparecer uma reabilitação de uma ruptura de tendão de Aquiles e tu nunca teres apanhado uma é muito grande. É muito grande. Claro. E quando eu te digo de tu experienciar várias coisas, por exemplo, tu experienciares uma clínica, permite muitas vezes isto. Que eu senti um bocadinho isso, que é tu és exposto a casos clínicos que não são tão característicos ou que não são tão frequentes nos clubes,
mas que te permitem desenvolver know-how e ter ferramentas para que um dia, quando isso te surgir na tua prática especializada, tu saibas o Estás que mais bem fazer preparado. e estejas confiante para isso. É claro que a população pode ser diferente, a abordagem cirúrgica ser diferente, mas não será algo novo para ti. Sim. E é por aí. Não necessariamente de tu, por exemplo, sabes na tua cabeça que queres uma equipa de futebol de alto rendimento e não te estou a dizer para ir trabalhar em geriatria, não é esse tão Sim, far eu away, entendi. tão longe que eu te diga. Mas eu acho que o teres clareza sobre aquilo que tu queres, imagina, eu quero trabalhar numa equipa de futebol, tu teres clareza sobre o objetivo também te vai dar mais clareza sobre as experiências que tu podes procurar ter até chegares lá. Aquilo que tu estás a dizer, se eu quero estar mais exposto, por exemplo, a apanhar certo tipo de lesões ou certo tipo de situações, eu se calhar consigo perceber melhor para onde é que vou. Eu fiz a analogia naquela conferência que te disse, por exemplo, de um processo de reabilitação, que eu defendo que há dois main goals ou 2 pontos fulcrais num processo de reabilitação, e faço o transfer para esta conversa, que é o ponto de partida e o destino. Ou seja, se tu souberes em que ponto é que estás, o que é que tu sabes no momento, qual é o contexto onde estás inserido no momento, e se tu tiveres claro na tua cabeça para onde é que queres ir, vais conseguir extrair muito mais sumo do que é a jornada, que é o percurso de onde estás até onde queres ir. E é muito isso que estás a dizer, que é, se eu souber que com clareza na minha cabeça eu quero ser fisio de uma equipa de futebol de alto rendimento, eu quando estiver na clínica já vou beber muito desse sumo, que é tudo o que for reabilitações, por exemplo, de LCA, tendões de Aquiles, lesões musculares, eu já vou conseguir ter um foco naquilo e promover um desenvolvimento que seja benéfico para mim no futuro, com muito mais clareza, e aí estou totalmente de acordo contigo, do que uma fase que eu acho também é muito característica, tu andas ali meio perdido. Sim. Que é, eu acho que sais da faculdade e há o próprio nome desse efeito, que é, ao início achas que sabes tudo e depois começa... Até te deparares com a realidade e percebes, caraças, cara. E eu acho que a própria experiência é que te vai fazer saber lidar com... Hoje em dia eu penso que é, quanto mais certezas eu tenho, mais eu duvido, porque é bom tu teres dúvidas. E por exemplo, o meu trabalho ali não é dar respostas. Às vezes as pessoas olham, por exemplo, para um coordenador como uma pessoa que responde a toda a gente, dá respostas. Tens dúvidas, pergunta ao coordenador. E às vezes o meu trabalho é o contrário, que é colocar questões. Porquê é que fizemos assim? Claro. O que é que te levou a fazer isto assim? Não é? Porque acho que isso é que faz melhorar o processo. Não é dar-te resposta, porque senão eles passam a ser operacionais. Não é dar o peixe, é dar a cana. Exatamente, para pescar. não é? Porque senão a tua equipa começa a ser estritamente operacional. E o que é que eles pensem, não é? Claro, sim. Não é? E queres fomentar o pensamento crítico deles. Como é óbvio, porque claro, eu não sei tudo, a minha visão é uma, e eu beneficio se a minha equipa for o mais heterogénea no conhecimento e na visão possível. Eu tenho que garantir que o nosso processo está consolidado na cabeça de todos. Ou seja, tenho que garantir que todos vemos o mesmo caminho. Agora, eu bebo muito da visão que me traz do contexto dele, da faculdade dele, dos clubes onde ele teve, dos atletas que acompanhou, da experiência, do outro a mesma coisa, e eu bebo muito disso. Se eu lhes começar a tirar isso do género, olha, faz isto, faz assim, não é? Olha, as guidelines para este são assim. Não, ok. Eu prefiro perguntar, olha, o que é que pensaste para ele? E porquê é que pensaste? Não é? Olha, isso. E às vezes posso perguntar, ok, e se fizéssemos assim? Não é? Como ao menos tens de ser mais assertivo. Olha, ok, mas vamos fazer assim. Mas temos uma relação de confiança entre todos nós que permite esta abertura sem é como se costuma dizer, que é, se tu não estiveres preparado para te colocarem em causa, também não estás preparado para crescer. Certo, sem dúvida. Não é? Sim. E o colocar em causa não tem malícia. Se estiveres sempre certo, nunca vais. Ou se tu achares que estás sempre certo. Exato. Não é? Essencialmente isso. Quando tu achas que estás sempre certo, alguma coisa está mal, não é? Por isso é que eu te digo. Ou quando achas que já sabes tudo também. Acho que se aplica aqui. É aí que eu quero chegar, que é quando tu tens muitas certezas, uma pessoa que vem falar comigo, eu acho que é extremamente importante seres objetivo e assertivo. Muito direto na tua comunicação, assertivo, passar confiança. Isso é uma coisa.
quando tu sentes que do outro lado há pouca escuta daquilo que tu podes apresentar, quando há muitas certezas, normalmente a mim gera-me alguma desconfiança. Percebes? Sim. Porque eu acho que tem de haver abertura. A ciência não sabe tudo. Yeah. Não é? Voltamos ao início da nossa conversa. Tens de dar margem para esta dúvida. Acho que isto é isto que faz crescer. E pronto, basicamente o conselho que posso dar é esse: é focarem-se no racional, experienciarem e darem tempo de irem crescendo, de irem errando, não se compararem a ninguém. Isto é um bocado clichê, mas é a tua luta, a tua corrida não é com ninguém ao teu lado. Porque eu digo-te, eu há 4 anos estava na Vitória de Setúbal e estes 5 anos no Casa Pia, não que seja melhor, pior, não é isso que eu estou a dizer, mas o ser exposto a outro contexto deu-me outras ferramentas e isso não faz de mim há 5 anos pior fisioterapeuta ou melhor, ou que estava atrás de um, ou que hoje estou à frente do outro. Não, são contextos, estamos expostos a coisas diferentes. De onde vimos tem coisas diferentes. Hoje em dia o vir de Vitória de Setúbal dá-me resiliência, percebes? São coisas diferentes, uma visão diferente do futebol. E depois é claro que depois tem uma alma dos adeptos e é diferente. Sim. É diferente, mas é um bocado de beberes do contexto onde estás, de seres inteligente. Eu sinto que sou muito observador, apesar de falar às vezes um bocadinho mais, mas sou muito observador, tentar as viagens, como disse, não sou de Lisboa, de refletires, aproveitares esses períodos para refletires o que é que foi o teu dia, o que é que fazes diferente, a forma como tu te relacionas com as pessoas. Esta frase eu senti que teve este impacto nele. Amanhã se calhar quero clarificar o que eu disse com ele, ou mesmo amanhã vou tentar outra abordagem. Eu acho que é importante ter esta capacidade reflexiva. A mim eu lidava muito mal com o erro. Ainda hoje lido um bocadinho mal com isso, mas faz Qual parte. é que foi a tua melhor falha, a tua falha preferida até agora? Aquela que tu sabes que erraste ou sabes que foi algo menos positivo no momento, mas que hoje olhas para ela como uma aprendizagem. Lembras-te assim de alguma? Isso é difícil, porque eu acho que isto é um bocadinho clichê o que eu te vou dizer, mas muitas vezes tu olhas e pensas podia ter feito de outra forma, percebes? Imagina o que é. Eu não te digo que é a melhor falha, mas se calhar o que me fez mudar um bocado a minha visão das coisas e a culpabilização, que é muito difícil tu digerir, por exemplo, uma recidiva. É muito difícil tu, por exemplo, teres uma lesão como um cruzado e teres uma recidiva tipo passado 1 ano do jogador estar em reabilitação. É muito difícil teres essa recidiva quando tu olhas para o processo, vês os critérios cumpridos e não percebes porquê. E no alto rendimento ainda mais, não é? Yeah. E não só no alto rendimento pela responsabilidade que é, mas se voltares às bases da fisioterapia, o que estamos aqui a fazer, é tipo uma pessoa. É uma pessoa que ficou privada de fazer aquilo que, para além do trabalho, é aquilo que mais gosta de fazer durante 12 meses, que confiou em ti e que nós normalmente não queremos falar da percentagem de recidivas que existe e que existe em todo o mundo, claro. E que existe desde o Casa Pia até o Real Madrid, não é? E que esse risco existe. E no final de tudo tu dizes à pessoa, dizes e mostras que tinhas tudo bem, e a pessoa volta e passado um tempo tem a recidiva e é um morro no estômago, percebes? Para ti, para a tua equipa, sem dúvida. para o que tu colocas em causa, percebes? E tu tens, por exemplo, da parte desse jogador a dizer que se fosse hoje fazia tudo igual, faz-te... E se calhar se fizesse diferente ia ter na mesma. É aquelas coisas que não dá para controlar, não é? Percebes? Não dá para olha, eu posso dizer aqui, porque sei que também podes pôr um pi, mas uma vez tive uma formação com um fisio de uma apresentação, acho que foi no tempo do Covid, um fisio do Arsenal, e ele disse: nós tentamos controlar tudo e às vezes temos tudo controlado. E ele disse: but sometimes shit happens. Yeah. E é um bocado por aí que é, às vezes todas as variáveis que tu tens estão controladas, mas tu não controlas todas as variáveis. E é importante tu teres isto em mente. Foi o que tu disseste há bocado.
tem os critérios todos cumpridos, vem de lá um assassino, faz-me um carrinho, Faz-te uma entrada a pé juntos ou faz-te. parte da tibia por ónio, Não tens hipótese. percebes? Não Sometimes controlas. shit happens. Yeah. Vamos às perguntas finais. Ping-pong final. Vamos lá. Um livro que tu recomendas a qualquer personal trainer, aqui a nossa audiência. Vou um bocadinho pela linha que segui, não de uma questão muito técnica, mas desta questão da relação com as pessoas, e se calhar vou-te dizer como fazer amigos e influenciar pessoas. Acho que deu-me algumas ferramentas, algumas podem parecer clichê, mas que no dia a dia eu sou muito apologista do simples bem feito. Acho que são ferramentas essenciais no que é a relação com as pessoas, e mesmo os atletas de alto rendimento, tratá-los como pessoas e com respeito, dignidade, seja o mais velho até o mais novo, seja no clube ou fora dele. Acho que fazer o simples bem feito, acho que é o essencial. Boa. Um hábito diário que te ajuda a ter sucesso. Como disse, eu acho que são as viagens. Acho que custa muito, mas sinto que é um período em que me permite tomar boas decisões, porque é quase um momento de reflexão, que estou sozinho, e permite-me refletir o que é que foi o dia e as decisões que quero tomar, e ao mesmo tempo volto ao que disse há bocado de estar bem fora dali. É um momento em que me permite tentar organizar a minha cabeça para tomar essas decisões e chegar a casa e desligar, que acho que é importante. Boa. Um mito na recuperação de atletas que já devia estar enterrado. Eu acho que o maior mito é que o repouso é suficiente, ou que, por exemplo, os fisioterapeutas estão muito restritos à marquesa, muito focado no trabalho passivo. Acho que isso cada vez é menos visível e menos adequado. Uma tendência que tu consideras que pode ser aqui, que vai marcar o futuro dos fisioterapeutas ou de um departamento de performance no futebol? Eu acho que os departamentos têm de acompanhar o que é o jogo e têm de acompanhar o que é o desenvolvimento do atleta, e por isso acho que temos que caminhar para uma visão muito mais individualizada, muito mais ajustada às necessidades deles no momento, mas sem esquecer o primordial, que é as bases. E muitas vezes vamos muito por uma vertente tecnológica, que eu acho que é o caminho, e sem dúvida que vai haver, por exemplo, softwares que vão cruzar a historial de lesão com as cargas e que nos vão dar risco de lesão, mas eu acho que as pessoas têm de continuar a pensar pela cabeça delas. E há pouco tempo vi um vídeo ou um meme que perguntavam a um indivíduo se ele tinha medo de ser substituído pela inteligência artificial, e ele respondeu que não, e perguntaram-lhe porquê, e ele disse porque a inteligência artificial é lógica, e ele diz assim: e eu nem sempre. Okay. E às vezes é isso, que é tu tomaste decisões ilógicas, se pode dizer assim, que é ok, muitas das vezes esta sensibilidade do know-how, a inteligência artificial não consegue replicar. E eu acho que é importante nós mantermos a nossa capacidade de tomar decisão, a nossa capacidade de pensar pela nossa cabeça, podendo utilizar essas ferramentas que eu acho que são essenciais, até para sermos mais produtivos e para ter respostas mais rápidas. Mas eu acho que é importante os profissionais continuarem a ter aquilo que os diferencia da inteligência artificial, que essa capacidade de incluir coisas muito mais para além de dados objetivos, digamos assim. Yeah. Boa. Uma ação que tu farias para tornar Portugal um país mais ativo? Não sei se tirar os impostos a quem fizesse exercício físico ajudava. Mas eu acho que cada vez vai ser mais difícil, na medida em que o avanço da tecnologia acho que também caminha um bocadinho para a promoção do sedentarismo. Isto é a minha visão, atenção. Porém, eu acho que a própria sociedade
vai começar a sentir falta. Não sei se isto é um bocadinho irrealista, mas eu acho que o ser humano é um bocadinho assim, que é quando perde é que sente falta. Eu acho que vamos tornar tudo tão mecanizado, tudo tão fácil. As pessoas hoje em dia já não têm de andar porque tem o Uber que vai buscar, já tem a Segways e tem trotinetes e tem... que eu acho que temos que continuar a tentar promover, e a via educacional, a meu ver, é o essencial, mas tenho receio que seja só, e talvez um bocadinho tarde demais, quando começarmos a ver ainda mais o impacto do sedentarismo, as doenças cardiovasculares, por exemplo, a esperança média de vida começar a diminuir, ou mesmo o manter-se ao mesmo nível. A mim assusta-me isso, que é tu conseguires pela medicação e por tudo hoje em dia o que é fácil de tomar, conseguires manter a esperança de média de vida alta e teres uma qualidade de vida inferior. Isso a mim é uma coisa que me assusta, certo? Que é tu teres pessoas doentes e pessoas envelhecidas a viver durante mais tempo. Pensa no que é isso, tipo, numa sociedade inserida, que Sim, e o exercício físico aí entra como uma luva, não é? A ajudar a promover essa maior qualidade de vida até mais tarde. É um bocadinho por aí. Quando eu preferir dar 100 ou 200 euros a um preparador físico, um PT, do que na farmácia, acho que o caminho é por aí. Boa. Alexandre, muito obrigado pela Obrigado, partida. eu. Obrigado.